Olá, colega! Você sabe definir com precisão, na prática, o que é um processo empresarial? Existem certos requisitos para que um conjunto de atividades mereça o nome de processo. E é sobre isso que eu quero desenvolver esse vídeo. Eu sou o Eduardo Moura e o meu propósito é ajudar gerentes e engenheiros a resolverem seus problemas mais complexos, conquistando resultados de alto impacto. Desde 1994, quando eu comecei a desenvolver o que hoje é a minha metodologia de gestão por processos, eu tenho visto que a grande maioria dos profissionais, mesmo os especialistas em processos, fazem confusão na hora de identificar os processos de uma empresa. E se a confusão já começa aí, é inevitável que os resultados de tais processos não sejam os melhores, é claro. Por isso eu quero te passar aqui os critérios práticos que eu venho usando com muito sucesso para identificar quais mesmos são os processos que compõem um sistema de negócios. Se você buscar uma definição de processo empresarial por aí, o melhor que você vai encontrar são frases do seguinte tipo: processo empresarial é uma série de atividades interligadas que visam alcançar um objetivo específico dentro de uma organização. Não está tão ruim, mas está incompleta essa definição. A primeira objeção é sobre o tal objetivo específico. Objetivo específico de quê? Ou melhor, para quê? Será um objetivo relevante para a organização? E para quem na organização? E aqui vai o meu primeiro requisito que aplico para identificar um processo empresarial. Esse objetivo, em torno do qual as atividades se interligam, deve ser alguma forma específica de criação de valor para um ou mais stakeholders ou partes interessadas da organização. A segunda objeção que eu levanto contra aquela definição é sobre quem realiza essa série de atividades. Se for uma única pessoa, não é um processo empresarial, mas sim parte de um processo mais amplo. E aqui vai o segundo requisito que eu aplico para identificar uma série de atividades como um verdadeiro processo empresarial. Elas têm que envolver vários cargos, no mínimo 2, e tipicamente de diferentes áreas da empresa. Isso porque não é possível que uma só pessoa, e nem mesmo uma única área, consiga aquele objetivo de criação específica de valor de maneira relevante para um stakeholder. Já parou para pensar nisso? Mas então como é que fica aquela definição mais precisa de processo empresarial? A definição que eu dou em meus treinamentos de gestão por processos é a seguinte: processo organizacional é um conjunto de atividades que 2 ou mais cargos na organização realizam a partir de determinadas entradas a fim de cumprir um propósito específico de criação de valor para uma ou mais partes interessadas. A simples adoção dessa definição nos impedirá de tomar decisões erradas, de tentar padronizar conjuntos de atividades interligadas que não sejam os verdadeiros processos empresariais. Por exemplo, na sua empresa existe um processo de inovação? Se existe, não deveria. Você pode ter sim uma técnica ou um método de inovação, mas não faz sentido ter um processo de inovação como tal, de maneira assim ampla e geral. Primeiro porque inovação é um grande tema e não se fazem processos sobre grandes temas, mas sim, como já vimos, sobre formas específicas de criação de valor. Por exemplo, um processo de inovação e desenvolvimento de produtos, isso sim faz sentido, porque é uma forma específica de criação de valor para os clientes e para o negócio. Mas não um processo de inovação assim genérico. Segundo, porque se temos um processo de inovação, então o líder e a equipe desse processo passam a ser os proprietários da inovação na empresa. E as demais pessoas, nos demais processos, o que elas fazem quando quiserem inovar suas atividades? Vão ter que pedir bênção para o pessoal da inovação? É óbvio que isso não vai funcionar. O mesmo que eu disse aqui sobre inovação poderia ter sido dito sobre qualidade, segurança ou sustentabilidade. De novo, não se fazem processos sobre temas genéricos. Agora, ainda insistindo no ponto, você pode sim ter um processo de controle da qualidade, um processo de segurança no trabalho ou um processo de gestão de projetos de sustentabilidade. Isso sim faz sentido porque são formas específicas de criação de valor. Outro erro que aquela definição evita é tentar definir como processo um conjunto enorme de atividades que extrapolam até mesmo as fronteiras de um macro processo, como por exemplo o famoso
End-to-End Process, que está em voga em algumas organizações. Se você pergunta, e o que é que esse tal de End-to-End Process é? A resposta vai ser, ele começa com o cliente, depois passa por marketing, depois pelo desenvolvimento, depois pela produção e termina com a comercialização, logística e serviço pós-venda. E aí eu digo, você quis dizer a cadeia end-to-end e não o processo end-to-end. Então fica claro que essa cadeia, que abrange vários macroprocessos, é demasiado grande e complexa para conformar um único processo. Outra conclusão que se pode sacar daquela minha definição é que, como as atividades dos processos envolvem vários atores, todo processo é resultado do trabalho de uma equipe. Isso parece óbvio, mas, paradoxalmente, existem muitas empresas que dizem que trabalham com processos, que pregam e louvam o trabalho em equipe, mas somente avaliam e reconhecem de maneira formal e tangível o trabalho de indivíduos e nada de equipes. Na prática dessa empresa, todos os indicadores de desempenho são atribuídos e estão sob a responsabilidade de indivíduos e não, como deveria, de líderes de equipes de processos. E cabeças rolam se esses indivíduos não cumprirem os seus objetivos numéricos. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Espero que a definição de processo que eu dei aqui lhe ajude de alguma forma. E se você quer saber mais e realmente dominar a metodologia de gestão por processos, eu lhe convido a se inscrever no portal de conhecimento resolve.guru. Lá, entre várias outras metodologias de ponta, você vai encontrar cursos completos e certificações profissionais sobre GPP, a gestão por processos, uma metodologia que eu desenvolvi e que venho implementando desde 1994, portanto já bastante madura e validada na prática de inúmeras empresas clientes. No portal resolve.guru estão os meus cursos de GPP Champion para gerentes e executivos e GPP Master para os especialistas facilitadores internos com as respectivas certificações profissionais. Deixo o link na descrição. Obrigado por ter me acompanhado até o final e, por favor, se gostou, já sabe, não saia sem me deixar o seu like. Compartilhe também com seus colegas e, se puder, por favor, me deixe um comentário ou pergunta que com certeza vou responder. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!